Klaus, até para a gente complementar isso daí que você falou, que eu acho que é muito importante, e é um problema que nós temos falado aí muito nas lives, que é essa visão que muitas vezes nós tínhamos, ou até alguns clubes ainda têm, de sempre olhar aquele unicórnio da base, né? A base é olhada em dois momentos, quando tem um unicórnio, que é aquele jogador que não era esperado e surge e é acima da média, fora da curva, ou quando o problema financeiro é tão grande que não tem outra possibilidade de se jogar a não ser olhando para as categorias de base. Né? Então, esse é um ponto bem importante, né, que deve ser olhado, porque nem sempre o que é formado na base é tão acima da média, tem uma média, tem aquele DNA do clube no processo de formação, e às vezes aquele atleta que é menosprezado durante a categoria de base, ele se torna um grande profissional. Então, eu Ou acho quando que vem uma pandemia, né, Euler? Ou quando vem uma pandemia. O efeito pandemia acaba sendo uma condição que obrigam, né, os clubes a utilizar os atletas da base. Mas eu sempre, até porque eu tenho uma história por vários clubes no Brasil, né, na base, eu vim da base, e tenho um orgulho muito grande disso, porque isso me dá muitas condições, em estando no profissional, de entender muitos os processos, né, e a necessidade disso. Mas ela não pode ser uma opção, né, de um clube de futebol aproveitar ou não a base. Se você investe em toda uma estrutura, ela tem um porquê. Você tem as divisões de base para formar jogadores para o profissional e para trazer outros modelos de negócio que seja no retorno financeiro daquele custo que você teve com a formação desse atleta. Então, ela deve ser uma condição básica, esse aproveitamento de atletas. É por isso que você tem que fazer todas as etapas com a sua excelência, né? De recrutamento, de captação, de desenvolvimento, de transição e de aproveitamento no profissional. Isso tudo é muito importante para que você também maximize essa chance de, quando o atleta chegar aqui, ele trazer esse resultado técnico inicialmente, que é o que se espera, e posteriormente o resultado financeiro, que é onde se tem o maior lucro, né? A maior lucratividade que você tem são com esses atletas, né? O percentual que você tem de margem nesse lucro é muito grande. Se você contrata um jogador de mercado e revende, há uma lucratividade também nesse tipo de modelo de negócio, mas nem se compara com o nível de rentabilidade que você possa vir a ter, né? E de lucro com os atletas vindos das divisões de base. E também há um aspecto desportivo que a gente precisa pontuar. O atleta formado nas divisões de base, ele tem um fator fundamental, identificação com a camisa. Ele tem gosto por aquele clube. Ele cresce nas suas divisões de base esperando o momento para ele estar no profissional. E quando ele alcança isso, ele vai ter um nível de competitividade, de motivação, que vai ser muito importante para que você obtenha aquilo que você espera também dentro de campo, né? Um atleta extremamente empenhado, dedicado e comprometido com o contexto. Então, isso é fundamental. Legal. Ô, Munir, é contigo aí, mas só para complementar o que o Klaus falou, que eu acho bem legal, é que clubes da Argentina hoje é um fator decisivo na captação, né? Atletas com identificação, atletas torcedores do clube. Alguns clubes lá como Rosário Central, Banfield, Talleres, são clubes que um dos momentos ali durante a captação de atletas, a pergunta que time que você torce tem um peso gigante, e eles preterem mesmo o menino que torce para o clube deles sempre é escolhido. É algo que eu acho bem interessante que eles estão fazendo lá, porque isso daí até fortalece aquele espírito que eles têm do atleta não sair para um clube menor do que ele está jogando. A gente vai falar sobre outros assuntos também, Klaus, mas só aproveitando o tema da base, que eu acho que não dá para falar desse Grêmio atual sem falar de base, até aproveitando a tua experiência. A gente pega aí o balanço financeiro do Grêmio, ano passado, 25% das receitas vieram de venda de jogadores, em 2018, 33%, e aí tem uma venda mais importante do Arthur, mas a gente tem aí, o Grêmio tem ativos importantes ainda no elenco, né, valiosos aí, Everton, Matheus Henrique, tem PP, Jean-Pierre, tem gente aí falando nas mensagens que você não vendeu o Bobsin e o Diego Rosa, que está chegando ainda. Eu queria ouvir um pouco, você falou da importância da captação, eu queria entender como funciona essa captação na base, se vocês têm, e aí eu pergunto na questão regional mesmo no Brasil,
como vocês distribuem esse processo de captação. E também eu vi ainda sobre a base, porque o Grêmio tem, talvez, o treinador, entre os clubes grandes, o mais longevo, certamente, né? Entre todos, não sei dizer, mas entre os clubes grandes, o mais longevo, o que favorece também uma transição melhor. E aí eu tenho uma dúvida sobre como a base treina também, se há uma conexão com a forma que o Renato trabalha a equipe dele, em questão de modelo de jogo também, se há alguma conexão. E também sobre essa questão de captação, e aí num aspecto mais regional do Brasil. Com relação à captação, eu também posso dizer assim com muita satisfação, né, por ter liderado o departamento de captação de alguns grandes clubes no Brasil, e é algo extremamente importante, ainda mais num país como o nosso, em que em todos os níveis nós temos atletas tendo condições de serem captados. E eu também tive a oportunidade, né, Munir e Euler, de conhecer um pouco como é feito lá fora, até para que se faça uma análise comparativa, né, do modelo da formação do atleta no Brasil e do modelo da formação dos grandes clubes na Europa. Eu tive em 2 oportunidades no Barcelona, já tive no Porto, conhecendo clubes também na Alemanha, na Itália, enfim, para procurar entender muito como são esses processos. E lá existe uma progressão pedagógica de conteúdo, de acordo com as fases de desenvolvimento do atleta, do indivíduo. E, para eles, a formação ela só funciona dessa forma. E eu sou um defensor nato de que é importante e necessário, sim, nós termos um caderno metodológico, né, um programa de conteúdos a serem ministrados, né, em cada uma das fases do desenvolvimento, na formação, mas eu sou um defensor nato que existem atletas em todos os níveis, idades e fases do nosso país, com possibilidade de serem captados e recrutados para as nossas divisões de base, mesmo sem ter tido uma progressão de conteúdos, uma orientação científica, um profissional formado ensinando ele, porque nós temos uma escola natural, né, de formação do atleta que só existe aqui e é o nosso grande diferencial. Nós temos o futsal, os becos, a viela, a rua, a areia, enfim, os campinhos de terra da várzea que estão por aí. Nós temos as estruturas de formação, como eu citei, né, que são 750 clubes em nosso país, que com toda certeza não existe uma prática orientada, com conteúdos ministrados na formação dos atletas. Existe lá uma divisão de base, existe lá um futebol amador e uma condição de oportunizar os atletas a jogarem e mostrarem o seu valor. E em todos os clubes que eu passei, eu sempre defendi e muito isso. Já tive muito sucesso nessa captação de atletas ali na fase talvez final de formação, na fase inicial de formação também, enfim. E isso é muito rico, né? No Grêmio nós temos todo um processo, né, também já estabelecido desde as escolas, que é já uma porta de entrada para o desenvolvimento e para a formação aqui dentro do clube. As escolas têm uma capacidade muito grande, né, de recrutamento, de desenvolvimento, de formação, e já consolidado também grandes atletas oriundos, desde as escolas até chegar ao profissional do clube. Depois nós temos as divisões de base, que ficam em Eldorado, né, que está tendo agora um investimento na faixa aí de uns 10 milhões de reais, que está potencializando ainda mais as nossas divisões de base. Nós temos a nossa equipe de transição, que é a categoria ali que antecede, né, o profissional, e temos captadores espalhados no Brasil para acompanhar, né, as competições, né, os processos seletivos, enfim, os torneios que são realizados regionais, para que possam estar encaminhando atletas aqui para a divisão de base. Então, isso no âmbito de captação, né, a importância de ter, sim, os olhos bem atentos em captar e recrutar jogador em todo o tempo. E em relação à segunda pergunta, em relação ao modelo, né, numa questão baseado na questão do Renato, da forma do Renato de jogar, a base é muito importante
proporcionar ao atleta, durante o período de desenvolvimento e a sua formação, oportunizá-los uma vivência de tudo aquilo que é importante para o jogo. Ele vivenciar situações do jogo em várias posições, em várias funções, em vários modelos de jogo diferentes, porque isso é formar. Isso é dar um repertório motor cognitivo para o atleta, para que ele esteja apto ao mercado em todos os níveis em que ele alcançar, né? Então, é importante ter essas variações nas categorias diferentes, nas posições e modelos de jogo diferentes. Claro que baseado sempre na técnica, na capacidade do atleta em saber jogar com a bola no pé. Nós moramos e vivemos num país onde aquilo que o jogador mais sabe fazer é quando a bola está em seus pés. Por que ele escolher um jogo onde a bola não fica nos nossos pés, né? Então, isso é muito importante. Às vezes a gente vê jogo de ligação direta, né, de chutão, e, enfim, e isso é um crime para a formação, né? O jogador tem que vivenciar situações de jogo, mas essa liberdade ela é muito maior nas divisões de base. Na equipe de transição, que é a categoria que antecede, então, como está ali a um passo para chegar ao profissional, ali sim há um espelhamento com o modelo de jogo e com a forma com que o Renato utiliza. Então, para minimizar esse impacto no momento que a transição for realizada, o atleta sofrer menos, né, para isso. Então, e isso também facilita até essa transição, para o atleta já chegar aqui e saber qual é a condição que ele ocupa no jogo, o que se espera dele e o que ele pode desempenhar em cada uma das funções que ele vai estar aqui no profissional. Show. Só complementar.